Sinais de alerta para o desenvolvimento infantil. Você sabe o que é isso? Eu sou Samantha Lima, psicóloga estagiária e psicopedagoga do Instituto Fleury e vou explicar um pouquinho para vocês. Bom, muitas pessoas próximas de mim já falam: Samantha, mas o que significa esses sinais de alerta que vocês toda hora falam? Bom, a gente tem mania mesmo de falar isso por aqui porque é um ponto muito importante no desenvolvimento infantil. Então, os sinais de alerta para o desenvolvimento infantil é tudo aquilo que não é cumprido, que é esperado de uma criança em desenvolvimento típico. Então, por exemplo, uma criança tem uma faixa etária certa para desenvolver tônus muscular, para ela sentar, para ela rolar, para ela falar. Então, quando essa criança não está atingindo algum desses marcos, é considerado um sinal de alerta. Ah, mas por que, Samantha? Por que isso é um sinal de alerta? Porque se essa criança não está atingindo os marcos no tempo correto, a gente pode ter que ficar em alerta para ver o que está faltando para essa criança desenvolver esses funcionamentos no tempo certo. Será que é uma falta de estímulo do ambiente? Será que essa criança está com alguma dificuldade específica? Então é muito importante a gente sempre ter esse olhar questionador, né? Eu recebo aqui, como eu trabalho com a parte de aprendizagem também, eu recebo muitos pais que mencionam, né? Ah, a gente procurou inicialmente, né? Só que a gente sempre ouviu que cada criança tem o seu jeito, tem o seu tempo. E realmente, as crianças têm cada um o seu jeito, mas o tempo certo de acontecer, ele tem um limite para ser esperado, né? Então, uma criança ali que está na fase pré-escolar e ela não tem alguns marcos necessários, ela vai ter problema na alfabetização lá na frente. Então, é muito importante que a gente sempre fique em alerta para isso. Bom, eu vou falar um pouquinho quais são esses sinais, né? É claro que eu não vou conseguir falar todos os sinais para vocês, porque eu precisaria de horas. São muitos pontos que a gente precisa estar de olho. Mas eu vou deixar aqui para vocês alguns que é bom a gente sempre estar acompanhando aí, principalmente pais, né? Os responsáveis, eu digo, por essa criança, por estar de olho nela, e também os professores. Gente, muito atenção para isso, né? Os professores que assistem a gente, que seguem aqui, a gente precisa ter um olhar apurado para isso, porque as crianças que tendem a desenvolver problemas na alfabetização, né, dificuldades, elas já dão sinais para a gente lá desde antes. Então, o que a gente pode observar? Essa criança costuma ter uma tonificação muscular boa, então ela consegue brincar, ela sabe se balançar no parquinho, ela consegue subir, se pendurar, coisas de criança, né? Isso a gente fala que é um desenvolvimento muscular, uma tonicidade necessária para que lá na frente essa criança tenha a pega do lápis correta, ela tenha força para pintar, para fazer um texto. Outra coisa que a gente precisa ficar de olho, gente, a linguagem dessa criança. A gente tem uma live aqui no nosso Instagram, eu vou deixar para vocês aqui também o nosso arroba com a Lorene, né, a nossa fono parceira aqui, que ela explica um pouco mais a fundo, mas eu gostaria de chamar a atenção para vocês, porque às vezes as crianças trocam letra, né, fala de um jeitinho de criança bonitinho até, e a gente acha que é normal e que vai passar, mas é muito importante. Crianças até 5 anos é o limite para a criança não troque mais letra, não tenha problemas com dicção de fonemas, e se passar disso, é muito importante que a gente tenha, assim, um acompanhamento fonoaudiológico com essa criança, para que ela possa já, desde antes, conseguir desenvolver essa linguagem, para que ela não tenha problemas lá na frente. O porquê que a gente fala sempre, né, que é o bom antes de prevenir isso, né, intervir, na verdade. Porque quanto antes a gente faz as intervenções com essas crianças, os prejuízos lá na frente são muito menores. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. O nosso cérebro, ele possui inúmeras sinapses construindo a todos os momentos. Só que nas crianças isso é um turbilhão, gente. É muito intenso. Então, quanto antes isso, a gente vai perdendo essas sinapses ao longo dos anos, né? E é claro que a gente ainda continua com muitas, mas as crianças
como estão crescendo, né, em fase de desenvolvimento mais rápido, as sinapses são muito mais volumosas, né? O que faz com que ela tenha facilidade de aprender novas coisas muito mais rápido, né? Então, o intervir antes, o intervir precoce seria nesse intuito de que a criança tenha mais facilidade para adquirir um comportamento, uma linguagem, uma metodologia mais funcional para ela, do que lá na frente que ela vai ter mais prejuízos e vai ter um pouco mais de dificuldade para mudar isso, tá bom? Outra coisa que é muito importante a gente observar é como que tem sido a relação social dessa criança, né? Ela tem conseguido se desenvolver habilidades para resolução de problemas? Ela consegue resolver sozinha? Eu sei que nem sempre as experiências das crianças vão ser positivas, mas mesmo as experiências negativas de conflito com um amigo, né, por conta de um brinquedo, isso é sempre muito importante a gente observar se essa criança está conseguindo lidar com aquilo, se ela está conseguindo regular a emoção no tempo correto, se ela está tendo alguma dificuldade maior do que as outras crianças para conseguir resolver esses conflitos, porque a partir daí a gente vai perceber o comportamento dela, se está adequado para a idade, se é necessário que a gente tenha alguma busca de ajuda, né, para que ela possa não desenvolver nenhum problema no futuro. Bom, é isso. Eu deixei alguns pontos aqui para vocês, mas eu tenho inúmeros pontos para deixar para vocês. Eu vou gravando vídeos pequenos para vocês também lá no Instagram, quem quiser acompanhar a gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo e até mais.